Senhoras e senhores, pedimos que retomem seus assentos, por favor, para que possamos dar continuidade às nossas atividades. Na sequência de nosso trabalho, nós teremos a apresentação da palestra intitulada Direito do Trabalho, Brasil, Estados Unidos, Superando Mitos. O nosso palestrante será o Dr. Cássio Luiz Casagrande, que é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, com habilitação específica em Direito do Trabalho, é mestre em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro. O Dr. Cássio é doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, é professor de Direito Constitucional da graduação e mestrado da Universidade Federal Fluminense e é procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, além de colunista do site J. Por favor, doutor. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite que recebi da Escola Judicial do TRT da 5ª Região. E eu faço na pessoa da sua diretora, a doutora Margarete, que já estou tão frequentador aqui, já posso até chamar de Meg, né, como todos o fazem, de forma que me sinto muito à vontade aqui entre vocês. Estive aqui no passado num debate sobre a reforma trabalhista, que foi excelente, né? Eu lembro que estava muito cheio aqui o auditório. E é uma satisfação muito grande, Meg, voltar aqui, ser recebido com tanto carinho e com tanta gentileza. Diferentemente da vez passada, né, em que nós estávamos ali naquele burburinho pós-reforma trabalhista, hoje eu venho aqui, talvez, apresentar um trabalho de natureza um pouco mais acadêmica, mas que está muito ligado a um dos pontos de debate da reforma trabalhista, que é uma comparação que foi muito feita, né, durante a tramitação da reforma entre o Brasil e os Estados Unidos. Né? E eu conversava aqui com a Meg e dizíamos, durante a reforma trabalhista nós perdemos, né, nós que acreditamos no direito do trabalho, nós perdemos a batalha do WhatsApp, porque circularam mensagens dizendo que o sistema de relações do trabalho do Brasil é uma excrescência mundial, não é? E que só haveria justiça do trabalho no Brasil, a CLT seria ultrapassada de uma época fascista, nós seríamos, segundo o ministro Barroso, recordista mundial em ações trabalhistas, e nós, eu e o meu colega Rodrigo Carelli, começamos a escrever alguns artigos de imprensa até, para tentar entrar nesse debate. E eu, em particular, comecei a me dedicar a questionar alguns mitos, não é, sobre o direito do trabalho nos Estados Unidos. Porque aqueles que defenderam a reforma trabalhista e, aliás, os que ainda continuam defendendo o fim da justiça do trabalho, inclusive o presidente da República, tem dito que nos Estados Unidos não há justiça do trabalho, nos Estados Unidos não há CLT e nos Estados Unidos há poucas ações trabalhistas. Desde então eu venho propondo como pauta de pesquisa acadêmica lá na universidade onde sou professor, na Universidade Federal Fluminense, um estudo sobre o sistema jurídico de relações do trabalho nos Estados Unidos. Porque, evidentemente, essas versões que circularam estão muito distantes da realidade. Né? Os Estados Unidos, como uma grande potência industrial, são um país onde há muitos conflitos trabalhistas. Né? E são um país, isso é notório, um país onde há muita judicialização. Né? Os americanos têm uma tendência muito grande a resolver os seus problemas sociais nos tribunais. Basta assistir qualquer filme, não é? No cinema, que frequentemente lá são filmes que se transformam em dramas judiciais. E o índice de litigância é muito grande. Basta lembrar que os Estados Unidos são um país que tem o maior número de advogados por habitante, né? E o segundo é o Brasil. Então, efetivamente, é uma cultura de litigância e é uma cultura de litigância também nas relações de trabalho, só que se dá por uma perspectiva diferente, né? Especialmente, vocês sabem muito bem, das ações coletivas, das class actions. Né? Fez uma comparação muito equivocada aqui, por exemplo, dizendo que nós temos tantos milhões de ações e os Estados Unidos têm X, quando se ignora que cada ação lá, muitas vezes, representam centenas de milhares de trabalhadores. Né? Eu cito o exemplo aqui de uma ação da Boeing,
se discute uma questão trabalhista de fundo de pensão previsto no contrato de trabalho, em que estavam sendo substituídos processualmente 200 mil trabalhadores. Então, você pega a estatística e diz, é uma ação, mas na verdade são 200 mil trabalhadores que estão em litígio com a Boeing. Então, temos que fazer essas reservas. Mas, nessa conversa de hoje, eu queria trazer para vocês essa pesquisa que eu estou fazendo na UF, para lembrar, não é, que há sim direito do trabalho nos Estados Unidos, e que o direito do trabalho nos Estados Unidos tem uma longa história, e eu diria uma bonita história de luta, e que foi, vejam, travada, inclusive nos tribunais. Não é? Nós vamos ver que, embora, claro, os Estados Unidos eles não têm uma justiça do trabalho, porque a common law ela não costuma especializar os seus ramos, mas eles têm, evidentemente, jurisdição trabalhista. Não é? Os tribunais, eles foram, especialmente a Suprema Corte dos Estados Unidos, foram decisivos na criação do direito do trabalho. Não é? E também o legislativo, não é? Nós vamos ver que o Congresso fez inúmeras leis trabalhistas, e vamos ver que o próprio Poder Executivo, especialmente durante o governo Roosevelt, desenvolveu, aliás, ao mesmo tempo em que se criava as leis trabalhistas no Brasil, na década de 80, o Poder Executivo, através do governo Roosevelt, também o fez. E eu acho muito curioso, né, quando se diz que não há direito do trabalho nos Estados Unidos, porque as pessoas que alegam isso esquecem que o Dia Mundial do Trabalhador, o dia 1º de maio, ele nasceu em razão, como vocês sabem muito bem, de um conflito nos Estados Unidos, que foi um massacre de trabalhadores na cidade de Chicago. Não é? Então, não há sentido algum em dizer que não há conflitos trabalhistas ou direito trabalhista, sendo que o próprio Dia Internacional do Trabalhador, ele aconteceu em razão de um conflito. E por que esse conflito começou na área de Chicago, nos Estados Unidos? Nós sabemos que após o fim da Guerra de Secessão, que foi a Guerra Civil, não é, dos Estados Unidos, cujo principal motivo era o fim da escravidão, os Estados Unidos experimentaram um grande surto industrial. Não é? Foi a chamada Segunda Revolução Industrial, e que ocorreu basicamente naquela área nordeste dos Estados Unidos, não é? Que pega ali da Pensilvânia até os Grandes Lagos, a região do Illinois, e especialmente na cidade de Chicago. E nesse momento, né, vão aparecer algumas figuras que todos vocês conhecem muito bem, né? Os famosos magnatas americanos da chamada Gilded Age, né, a era dourada da economia americana, como, por exemplo, Vanderbilt, Rockefeller, J.P. Morgan e Carnegie. Né? Quem eram esses grandes capitalistas? Eles estavam muito ligados ao aparecimento da indústria nos Estados Unidos. Né? E essa indústria nos Estados Unidos, ela foi desenvolvida fundamentalmente em razão de unir os Estados Unidos. Né? Vocês imaginem que, quando terminou a Guerra Civil, para ir da costa leste, Nova York, por exemplo, até a costa oeste, a Califórnia, a viagem levava 6 meses. Quando, logo depois, houve a ligação ferroviária, que aconteceu, vejam, em 1869, essa viagem era feita em 6 dias. Não é? Imaginem o impacto econômico que a ferrovia trouxe para os Estados Unidos. E é claro, não é, vocês veem essa foto é do dia. As ferrovias elas começaram a ser construídas nas duas costas, em direção ao centro dos Estados Unidos. E esse dia é aquele em que as duas ferrovias se encontraram, né, na cidade de Promontory, no Utah, em 1869. E dá para perceber ali, né, a quantidade de trabalhadores comemorando esse grande feito. E eu volto aqui para lembrar o seguinte: essa grande indústria ferroviária necessitava o quê? Vanderbilt era o construtor das ferrovias. Rockefeller explorava o carvão e depois o petróleo, ou seja, era preciso energia. J.P. Morgan, o grande financista. Né? Construir ferrovias precisa de um capital muito volumoso. Né? Você tem que desapropriar terras, contratar trabalhadores em massa, comprar aço. O outro, Carnegie. Né? Carnegie era o dono das siderúrgicas na Pensilvânia.
E, claro, precisa de aço, né, para fazer locomotivas, para fazer os trilhos. E o último ali, o nome saiu porque houve um probleminha ali no slide, mas é o famoso Henry Ford, né, que logo a seguida criaria a indústria automobilística nos Estados Unidos. E, claro, eu pergunto, quem é que movia tudo isso? Né? Eram os operários. Claro que não demoraram a surgir os conflitos trabalhistas nos Estados Unidos, e a prova disso que já vejam, em 1886 foi fundada a primeira federação de trabalhadores, a American Federation of Labor, está cortado ali também. É a data aqui de fundação, né? Então vejam bem, essa já não era um sindicato base, era uma federação que reunia trabalhadores de todo o país, em 1886. E a grande força dessa federação eram os trabalhadores ferroviários. Claro, já começam os grandes conflitos, né? Esses são aqui os 3 maiores conflitos trabalhistas nos Estados Unidos no século XIX, né? Quando ainda nós aqui estávamos discutindo o fim da escravidão, lá nos Estados Unidos já estavam estourando violentos protestos trabalhistas. E, como eu disse no início, né, o primeiro deles, mais conhecido, o famoso massacre de trabalhadores em Chicago, em 1886, que aconteceu no 1º de maio. Né, e, em razão disso, é que nós comemoramos até hoje o Dia Internacional do Trabalhador. O que aconteceu nesse momento? Chicago era a grande cidade industrial dos Estados Unidos, né, e, como tal, ela concentrava milhares de imigrantes. Né. Vejam, aliás, como a questão trabalhista, né, já estava ligada à questão da imigração. Só que aconteceu o seguinte, os Estados Unidos tiveram esse surto industrial repentino e não tinham nenhuma lei trabalhista, 1886. Mas, como vocês sabem muito bem, na Europa já havia leis trabalhistas. Né? Bismarck, quando assumiu, que era um político conservador na Alemanha, elaborou uma consistente legislação trabalhista com medo do movimento socialista, né, das reivindicações operárias, do anarquismo. E acontece que também, nesse último quartel do século XIX, houve, como vocês sabem muito bem, uma imigração em massa de trabalhadores para os Estados Unidos, porque houve uma explosão demográfica na Europa, não é? 2 fatores basicamente, o progresso da medicina e também a ausência de grandes guerras na Europa, né? A Europa, que sempre atravessou aqueles grandes conflitos, não houve grandes guerras, a população aumentou assustadoramente e milhões de imigrantes vieram não só para a América do Norte, como aqui também para a América do Sul. E dentre esses imigrantes, né, a causa da imigração era trabalho. Muitos trabalhadores qualificados que, vejam, já tinham leis trabalhistas na Europa, já estavam acostumados com, pelo menos, a jornada de trabalho, não é, limitada, salário mínimo e direito a férias. Isso já estava na Europa, mas não havia nos Estados Unidos. E são esses trabalhadores estrangeiros que vão dar impulso ao movimento sindical americano, não é, que vai despertar, inclusive, uma certa xenofobia, não é, com relação ao trabalhador estrangeiro, porque o trabalhador estrangeiro estava trazendo essas ideias, não é, revolucionárias, anarquismo, socialismo. E são esses trabalhadores que fundam associações operárias em Chicago, e eu chamo a atenção de vocês, vejam que interessante, essa é a convocação, ali em amarelo, a convocação para o protesto que seria feito pelos trabalhadores de Chicago, em maio, e percebam que ele está em 2 línguas. Percebem ali? Ele está, exato, em inglês e em alemão, né, para se ter ideia da quantidade de trabalhadores alemães que havia em Chicago. E aconteceu nesse episódio, né, evidentemente não havia fotografia, a fotografia até já tinha sido inventada, mas não era possível fotografar à noite. Essa gravura, né, já no fim do comício, há um pastor que está fazendo uma oração e explodiu uma bomba na multidão. Até hoje não se sabe, não é, quem detonou essa bomba, mas ela acabou vitimando um policial. E esse episódio gerou uma perseguição tremenda dos sindicatos, das associações anarquistas, né? E 10 manifestantes, 10 trabalhadores que organizaram e que estavam envolvidos no movimento foram presos, 4 ou 5 acabaram sendo absolvidos, 1 se suicidou na prisão e 4 foram enforcados, né? Então, até hoje há muita dúvida sobre se de fato eles tinham participado de qualquer ato violento. Esse episódio marcou muito, não é? Porque pela primeira vez começou-se a temer a organização sindical nos Estados Unidos. Depois, um outro episódio interessantíssimo que aconteceu na Pensilvânia. Pensilvânia, aí é a Batalha de Homestead. Isso fica na área de Pittsburgh, onde tinha as grandes siderúrgicas do Andrew Carnegie, né?
E aqui vocês podem ver essa imagem, parece a imagem de uma guerra, não é? Dá para perceber, inclusive, que quem desenhou isso estava acostumado a desenhar aquelas cenas da Guerra Civil Americana, né? Os acampamentos, etc. Mas isso foi um grande movimento de piquete que aconteceu. Essa fábrica do Carnegie, ela ficava ali numa espécie de ilha, né? Como vocês podem ver, e os trabalhadores começaram a reivindicar o direito a um salário melhor. O Carnegie contratou fura-greves para trabalhar no lugar dos trabalhadores, né? E para não deixar os fura-greves entrarem, eles fizeram ali um isolamento, né? E o Carnegie então contratou agentes de segurança privados para romper esse piquete. E isso gerou uma verdadeira batalha com mortos, né? Vocês podem ver, foi um evento bastante dramático também. Os trabalhadores conseguiram paralisar a fábrica durante várias semanas, né? Até que chegaram a um acordo. E depois, o ponto que eu queria chegar, que é a greve nas ferrovias, né? Esse ano nós tivemos uma greve de caminhoneiros aqui no Brasil, que durou 1 ou 2 semanas, né? E atrapalhou a vida de todo mundo, parou o país, né? Diz que até o PIB caiu por causa da greve. Não sei se é verdade. Mas vejam o que é interessante. Essa greve, de fato, a greve nas indústrias Pullman, ela parou os Estados Unidos em 1894. Ela durou 3 meses, né? Vocês imaginem. Eu disse que já tinha ligação ferroviária em todo o país, há 30 anos antes, 25 anos antes. E essa greve, ela paralisou completamente os Estados Unidos, ao ponto do presidente da República mandar tropas federais para pôr fim à greve. O que eram essas indústrias Pullman? Vou passar aqui. Essa era a fábrica de vagões Pullman. Vejam a dimensão da fábrica e a quantidade de trabalhadores, né? Aí só uma parcela deles. O Pullman, ele era um industrial visionário, começou a fazer as viagens de trem, mas ele ficava incomodado em dormir no trem, né? Não conseguia, não havia um vagão apropriado, as pessoas dormiam sentadas, né? Aqueles vagões de madeira, e ele teve a ideia, foi ele que inventou o vagão-leito, né? Ele concebeu um vagão para as pessoas dormirem, e isso fez um sucesso estrondoso, né? Porque os Estados Unidos tinham dimensões continentais, as pessoas levavam muito tempo viajando. E ele começou a construir os vagões Pullman. Ele não fazia locomotivas, ele fazia os vagões e vendia os vagões para as companhias ferroviárias. E, evidentemente, né, todos os passageiros queriam viajar no vagão Pullman. Mas, naquela época, a companhia ferroviária ela tinha a locomotiva e ela engatava vários tipos de vagões. O vagão-leito, o vagão do correio, né, o vagão para transportar combustível. E esses trabalhadores, eles viviam numa vila operária que o próprio Pullman construiu. Era muito interessante. Ele criou uma vila operária, como a gente conhece aqui no Brasil, algumas existiam também. Os operários tinham as suas casas, eram casas de boa qualidade, mas eles tinham que pagar um aluguel e tinham que pagar a água, a luz, enfim, o que era consumido. Em 1893 houve uma grande crise econômica nos Estados Unidos, né, aquelas crises cíclicas do capitalismo, e as encomendas do vagão diminuíram muito, as pessoas reduziram o número de viagens, e o Pullman fez uma proposta para os trabalhadores, né? Ele iria reduzir os salários até 70%, dependendo da função. Os trabalhadores poderiam continuar morando nas casas e manteriam seus empregos. Só que ele não diminuiu o valor do aluguel, né? E os trabalhadores, então, fizeram um protesto. Disseram, não, se não reduzir o valor do aluguel, da luz, da água, nós não temos condição de arcar com a redução do salário. E ele ficou intransigente nisso, os trabalhadores entraram em greve e pararam, não é, a fábrica. Mas vejam, eles pararam a fábrica de vagões. Em princípio, isso não afetaria a circulação dos vagões. Só que como os trabalhadores ferroviários eles já estavam federados, os demais trabalhadores fizeram uma greve de solidariedade. Veja que interessante, né? Até hoje na jurisprudência e às vezes se discute se é possível ou não a greve de solidariedade. Eles fizeram essa greve de solidariedade e disseram, não vamos trabalhar em trens que tenham vagão Pullman. Só que todos os trens tinham o vagão Pullman e a consequência disso foi que os Estados Unidos ficaram paralisados, né, durante meses. Aqui a forma como o presidente do sindicato, o presidente do sindicato é esse que está aqui nessa foto, à direita, no canto ali meio calvo, o Eugène Debs, que não coincidentemente era filho de imigrantes franceses, não é? E que fundaram o sindicato, a maioria eram, como eu disse, imigrantes europeus.
E essa greve foi, a partir de um determinado momento, duramente reprimida por tropas federais, não é? O governo entrou com uma ação, e esse caso é muito interessante pelo seguinte: essa foi a primeira questão trabalhista que chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos, vejam, em 1895, né, se não me engano, a ação foi julgada. Por que aconteceu? As empresas entraram com uma ação na justiça com um processo semelhante ao nosso interdito proibitório, né? Ou seja, proibindo os trabalhadores de fazerem piquetes, da greve de solidariedade, ou seja, de pararem as composições. E a Justiça Federal dos Estados Unidos deu uma liminar, deu uma decisão, determinando que os trabalhadores se abstivessem dessa prática e que mais voltassem ao trabalho. Mas os trabalhadores não obedeceram à ordem judicial, né? Isso foi visto como uma desobediência à ordem judicial e o governo, então, reprimiu, né, o movimento. Vocês podem ver as cenas aqui, usando a coronha das baionetas, né, contra os trabalhadores. Podem ver aqui essa imagem dramática, né, de tiros, um verdadeiro motim. E esse é o Eugênio Debs, que é retratado aqui pela imprensa, né, como o rei da anarquia, o caos, né, parou os Estados Unidos. E esse caso, como eu disse, ele vai chegar à Suprema Corte, vai ser julgado em 1895, mas olhem que interessante, ele vai, apesar da questão ser trabalhista, ele vai ser julgado como uma questão criminal, não é? Semelhantemente ao que aconteceu no Brasil, no início, não é? Lá no comecinho do século XX, onde os trabalhadores eram processados na justiça comum, não é? Por praticar o crime da greve. E, aliás, eu lembro aqui que o primeiro jurista do direito do trabalho é o Evaristo de Moraes, não é? Que escreveu em 1905 o livro Apontamentos de Direito Operário. E o Evaristo de Moraes, ele era um criminalista, ele defendia os trabalhadores em juízo, né? Vejam como a realidade Brasil e Estados Unidos não é assim tão diferente desde lá atrás, né? A greve era criminalizada, os trabalhadores eram processados na justiça e foram advogados criminalistas como o Evaristo que acabaram estudando o direito do trabalho para dizer, ora, isso é legítimo, né? Quem já teve a curiosidade, aliás, de ler essa obra do Evaristo de Moraes, que não era nem um advogado, ele era um rábula, né? Ele só vai obter o grau de Direito em 1915, aliás, na faculdade onde eu dou aula, na Universidade Federal Fluminense, faculdade de Direito que depois seria incorporada pela UF. No livro do Evaristo de Moraes, ele traz várias legislações europeias para dizer, olha, os trabalhadores não estão fazendo nada do que se faz na Europa. E esse também era o debate lá nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, né, o Eugênio Debs foi condenado, né, e pegou lá uma pena de prisão. Então, esse, vejam, já tinha, né, uma jurisdição ali resolvendo questões trabalhistas na Suprema Corte. E, claro, a industrialização, ela não trouxe apenas problemas trabalhistas nos Estados Unidos, né? Ela, pela primeira vez, começou a trazer demandas para o Estado regulador, não é? Porque trazia problemas para o consumidor, problemas de saúde pública, problemas urbanos, não é? Aquelas fábricas imensas em áreas urbanas. E isso vai fazer com que essas questões de regulação, de intervenção do Estado na economia, sejam levadas à Suprema Corte, né? Então não era apenas questão trabalhista. Então aqui tem alguns precedentes, né? Por exemplo, Moon versus Illinois, com o desenvolvimento das ferrovias, todo o trigo passou a ser transportado pelas ferrovias. E aí surgia a questão, não é? Se cobravam um frete muito alto, isso afetava o preço do pão. Então os estados podiam regular o preço do frete? Foi decidido o caso Moon versus Illinois. Sim, não é? Então no primeiro momento a Suprema Corte estava até bem aberta a permitir a intervenção do Estado na economia. O caso dos matadouros, né, conhecido lá nos Estados Unidos como Slaughterhouse Cases, era sobre o problema dos abatedouros. Isso aconteceu na cidade de New Orleans, que todo o gado descia ali do Mississippi e era abatido lá na cidade de New Orleans. Só que era abatido dentro da cidade. Então vocês imaginam o problema de saúde pública, não é? Sangue, dejetos, restos do gado, ficava um cheiro insuportável, né? Era uma questão de insalubridade. Então a municipalidade disse assim, então, olha, nós vamos criar uma área, né, tipo uma área que é administrada pelo município, onde só pode abater gado lá. E os donos de abatedouros, isso viola o direito de contrato, a propriedade privada, a liberdade, mas a Suprema Corte diz que não, que o Estado podia intervir. E assim vocês vão vendo, né, eu não vou citar todos os casos aqui, mas começa a aparecer na pauta da Suprema Corte algo que era inédito, né? Até onde vai o poder do Estado diante da liberdade de contrato. E claro que apareceu logo o primeiro caso trabalhista, não é? Que foi o famoso Lochner versus New York. Não é? Então, nós
nós vamos aqui já, saindo dessa primeira etapa da era industrial dos Estados Unidos, vamos para um segundo período do direito do trabalho nos Estados Unidos, que é a famosa era Lochner, não é? Onde vai haver um debate entre conservadores e progressistas sobre qual o limite da intervenção do Estado nas relações de trabalho. Isso vai acontecer, essa ilustração é muito curiosa, né? Veja lá no início do século XX, as próprias crianças fazendo manifesto contra o trabalho infantil. Essa foto é lá nos Estados Unidos. E tem ali, ó, eles já estavam organizados, né? Young Workers League, já havia uma liga dos trabalhadores infantis. Veja como os Estados Unidos, onde o movimento associativista é muito forte, ele teve essa influência também no campo das relações de trabalho. Bom, vou pular um pouquinho aqui, vou passar para... depois eu volto. Vou passar aqui para o caso Lochner, né? O famoso caso Lochner. Lochner versus New York. Então esse foi, de fato, o primeiro caso trabalhista que chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos. A primeira decisão em matéria trabalhista da Suprema Corte. Embora não tenha justiça do trabalho nos Estados Unidos, como eu disse, é claro que há jurisdição trabalhista. Essa aqui era a padaria do Lochner, né? Incrível que tem até uma foto dela. E ficava em Nova York. E os nova-iorquinos reclamavam muito das condições sanitárias das padarias, né? Porque, em geral, elas eram em subsolo, subterrâneos, né? E como vocês podem ver, não havia muita higiene no preparo do pão. Isso causava muitas reclamações, especialmente porque, vejam, até hoje, né, os padeiros trabalham muito, eles têm que chegar muito cedo ao trabalho. E lá nos Estados Unidos era comum que os padeiros dormissem nesses subterrâneos em cima dos sacos de farinha. Não é? O que, vamos e venhamos, não é muito recomendável, né? Já fica salgado o pão, né? Me falaram. Porque os trabalhadores suando ali nesse calor danado, né? Então havia muitas reclamações. E o Estado de Nova York, né, atendendo a essas reclamações do eleitorado, ele baixou uma lei trabalhista, né? Uma lei estadual. Aliás, aqui é bom lembrar o seguinte, nos Estados Unidos, tanto estados como a União podem legislar sobre direito de trabalho, até hoje. E eu acho muito curioso quando eu ouço a frase, o custo Brasil, o custo Brasil é muito alto, nós temos que diminuir porque há muita demanda trabalhista, gasta-se muito dinheiro com advogado. Só que as pessoas não percebem que nos Estados Unidos, as empresas gastam muito dinheiro com advogados trabalhistas, os empregadores, na área consultiva, evidentemente, também, porque imagine uma empresa como o Walmart, que está em 50 estados dos Estados Unidos. Essa empresa tem que observar a legislação trabalhista diferente em 50 estados. Ela tem que ter advogados em cada estado. Então isso é o custo dos Estados Unidos, que também ninguém lembra, mas que existe. Né? E o que aconteceu aqui? O Estado de Nova York fez essa lei e disse, olha, os padeiros só podem trabalhar 10 horas por dia. Já não era pouco. Mas nos Estados Unidos, a lei, né, normalmente tem um sistema de enforcement muito eficiente. Né? A fiscalização, a cobrança. Né? E o Lochner, que é o dono da padaria, ele foi multado pela fiscalização do Estado de Nova York. Ele foi multado, a multa lá não era muito alta, e ele continuou a obrigar os trabalhadores a trabalhar mais de 10 horas. O que aconteceu? A fiscalização voltou lá e deu uma multa 10 vezes mais alta. Aí ele ficou preocupado, né? Ficou preocupado e disse, vou recorrer ao Poder Judiciário e vou alegar que a lei do Estado de Nova York ela é inconstitucional, porque viola a liberdade de contrato em face da 14ª emenda dos Estados Unidos, né? Que assegura o direito à liberdade, à vida, etc. E a questão chegou, então, sim, aí sim chegou à Suprema Corte, criando o famoso precedente Lochner. Né? A Suprema Corte, nesse momento, tinha uma composição extremamente conservadora, né? Tinha mudado aquelas primeiras decisões que vinham permitindo a intervenção do Estado na economia, e era uma corte também, vejam que curioso, que ficou na história como uma corte extremamente ativista, não é? E declarou a inconstitucionalidade da lei de Nova York, inaugurando essa famosa era Lochner, que vai durar 30 anos. Né? Haverá pouca mudança na composição dessa corte, muitos presidentes mais conservadores são eleitos, também mantendo isso, e, na verdade, o que passou para a história não foi o voto vencedor, mas o voto vencido, não é? Do célebre juiz Oliver Wendell Holmes, que no seu voto vencido fez a seguinte denúncia, olha,
Suprema Corte não está aplicando a Constituição, ela está defendendo uma teoria econômica particular, que é a teoria do laissez-faire, a teoria da livre iniciativa. Não é? E ele dizia, não cabe à Suprema Corte fazer opções de política econômica. A Suprema Corte deve ter uma deferência ao legislador que optou por aumentar a intervenção do Estado, entendendo que essa é uma questão de política pública. E eu acho muito interessante esse voto vencido, não é? Porque se nós observarmos alguns votos do Supremo Tribunal Federal a propósito da reforma trabalhista, a justificativa não é jurídica, ela é econômica. Não é? Quem vê lá, por exemplo, a decisão sobre terceirização, não, a terceirização aumenta a eficiência das empresas, a terceirização é uma tendência mundial, ou seja, não tem nada de jurídico na argumentação. É uma argumentação baseada em critérios econômicos. Eu sei, é claro que o juiz também vai avaliar isso, não é? Mas vejo que isso já estava presente lá no início. Essa decisão, ela causou muita controvérsia na época, não é? Porque, vejam, como nós podemos ver aqui, não é, desse debate, já havia um movimento chamado movimento progressista nos Estados Unidos que defendia uma regulação do trabalho mais dura. E vejam, esse movimento progressista tem que ser visto com certa reserva no que diz respeito à ideologia, porque não era no sentido do progressismo que nós conhecemos hoje, não é? Não era um movimento de orientação socialista ou nem mesmo esquerdista. Ele, inclusive, tinha características conservadoras, porque estava preocupado com os prejuízos da industrialização na vida das pessoas. Não é? E, por exemplo, esse movimento ele combatia o alcoolismo, ele combatia a prostituição. Não é? Foi esse movimento que conseguiu, mais tarde, em 1919, a proibição das bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Né? E eles defendiam também o fim do trabalho infantil, uma regulação para o trabalho da mulher. Inclusive eu ouvi aqui a palestra da doutora Regina ao final, né, dizendo que era uma visão um pouco conservadora você criar normas diferentes para a mulher, e veja que esse movimento pregava exatamente isso, né? E isso pode se perceber por um caráter até conservador, né? Ou seja, não, a mulher ela tem que ser objeto de uma tutela especial do legislador. Então esse movimento estava muito preocupado em limitar a liberdade de contrato de trabalho. E do outro lado, claro, nós tínhamos, né, os conservadores ou mais liberais que diziam, olha, realmente existe um problema de relações de trabalho nos Estados Unidos, mas nós vamos resolver isso de uma forma científica, não é? Ou seja, vamos estudar como melhorar a condição do operário sem necessariamente a intervenção do Estado. E começam, então, a desenvolver trabalhos, né, como, por exemplo, desculpe aqui, estou meio atrapalhado, como, por exemplo, o trabalho do Frederick Taylor, não é? Que vai criar o famoso Taylorismo. Deixa eu ver que eu já acho aqui. Sumiu minha imagem aqui do Taylor. Mas o Frederick Taylor, ele vai defender então, né, e isso vai ser aplicado pelo Ford, ele vai defender que o próprio empregador poderia tomar medidas, não é, como uma melhor condição para o trabalhador, como melhores salários, e isso resolveria o problema. Não haveria necessidade de intervenção do Estado. E foi o que o Ford fez com relativo sucesso, mas que também passou a ser objeto de críticas, não é? Porque aquela ideia de linha, de montagem, de trabalho repetitivo, que era uma ideia de divisão científica, ela tinha os seus malefícios, não é? Denunciados por Chaplin no filme Tempos Modernos. Aqui era a Suprema Corte, ativista, que eu mostrei. E do lado progressista também havia os reformadores sociais, não é? Ou seja, havia alguns que diziam, não, o problema industrial é um problema que tem que ser resolvido pelo Estado, não é? Com leis que regulem a atividade industrial para proteger não apenas o trabalhador, como também o consumidor. E começam a aparecer escritores, fotógrafos, intelectuais, jornalistas que começam a fazer denúncias contra a situação industrial dos Estados Unidos. Um deles, muito interessante, é o Upton Sinclair. Ele era o que nós chamamos hoje de jornalista investigativo. Não é? O que o Upton Sinclair fez? Havia muitas denúncias nos Estados Unidos contra a indústria da carne, os frigoríficos. Né? Vocês sabem que os Estados Unidos eles desenvolveram a técnica da conservação da comida em lata, os enlatados, né? E já no início do século XX havia grande produção de comida em lata. Só que as condições sanitárias dos frigoríficos eram
tenebrosas, horríveis, né? Aqui tem uma foto, vocês podem ver, os trabalhadores sequer tinham um uniforme, uma proteção, eles trabalhavam com a roupa que eles tinham. E o Upton Sinclair, ele teve a seguinte ideia, ele se disfarçou de trabalhador, né? Ele foi admitido numa empresa como operário e passou a trabalhar dentro desse frigorífico em Chicago durante 1 ano, observando as coisas mais atrozes em questões sanitárias e questões de segurança do trabalho. E ao final ele escreveu esse livro, né, The Jungle, A Selva, onde ele denunciou tudo o que ele viu. Inclusive aqui tem uma charge da época também muito interessante, né? O casal compra ali uma lata de carne e saem uns bichos de dentro, né, para ver como isso também afetava a questão da opinião pública, do consumidor. E nesse livro, The Jungle, o Upton Sinclair ele narra um episódio, né, que ele teria testemunhado, há dúvidas sobre isso, de um trabalhador que caiu numa máquina gigantesca de moer carne. E foi moído junto e a máquina não parou, segundo ele diz no livro. Mas isso causou uma comoção tremenda nos Estados Unidos, né? Esse livro vendeu mais de 300 mil exemplares, o que era um número fabuloso na época. E o próprio presidente, o Theodore Roosevelt, leu o livro e disse, não, temos que tomar alguma providência, né? E aí começaram realmente as primeiras leis trabalhistas, né? Já tinha lá a lei do caso Lochner, mas o Congresso começa a fazer. Outro personagem muito interessante desse período é esse fotógrafo chamado Lewis Hine. Ele é considerado um dos maiores fotógrafos da história dos Estados Unidos e ele documentou a situação precária dos trabalhadores, especialmente dos trabalhadores infantis nas indústrias. E ele fazia a mesma coisa também, né? Ele entrava nas empresas dizendo que ia vender enciclopédias, mas ele queria fotografar, né? Até porque a denúncia social começou a fazer barulho e as empresas não queriam que fotógrafos entrassem lá para ver, por exemplo, que havia crianças trabalhando. Veja que interessante essa foto. São crianças que estão numa espécie de linha, né, de produção. Alguém consegue ver o que elas estão fazendo? As crianças estão descascando ostra, né, abrindo ostra, e as ostras depois são enlatadas também. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de abrir uma ostra, né? É um trabalho dificílimo e perigosíssimo, é muito fácil se cortar, se machucar, é afiado, né? É uma lâmina. Então vejam crianças de, sei lá, 10, 12 anos, na idade do meu filho aqui, fazendo esse trabalho em pé o dia inteiro, né? É fotografia dele. Essas fotos também são da indústria têxtil dos Estados Unidos, né? Do início. Se vocês conseguem perceber, na mão da menina, no dedo da menina, ele está totalmente descascado, com bolhas, de mexer com os fios, né? Olha isso. Olha como é que as meninas trabalhavam na indústria têxtil dos Estados Unidos no início do século, né? Essas fotos causaram um impacto tremendo também na opinião pública, né? E em razão disso que o legislador começou a se ocupar. Então, houve o caso Lochner, né? E logo começaram a surgir outros problemas trabalhistas. A questão sindical também era um grande desafio nessa época, porque os sindicatos começaram a ser mal vistos a partir daquele episódio, né, da greve dos ferroviários que pararam o país. E os empregadores, então, começaram a criar um contrato de trabalho que era conhecido como Yellow Dog, né? Tinha a cláusula Yellow Dog. Quem estudou aqui direito sindical já ouviu falar, que era o seguinte, olha, para ser admitido, o trabalhador não pode filiar-se a um sindicato. E se ele se filiar ao sindicato durante o contrato de emprego, ele será despedido. Essa era a cláusula que era inserida nos contratos de trabalho. O Congresso dos Estados Unidos fez uma lei proibindo a cláusula Yellow Dog. Não pode ter essa cláusula. O que aconteceu? As empresas recorreram à Suprema Corte, né, no exercício da jurisdição trabalhista, e a Suprema Corte, que era conservadora e ativista, disse que a lei era inconstitucional, porque violava a liberdade de contrato dos trabalhadores. Outro caso muito interessante, né? Essa é uma foto do processo. Lowy versus Lawlor, 1908. Era o problema do piquete, né? Nos Estados Unidos sempre se usou muito o piquete como instrumento da greve. E o piquete, aliás, não só o piquete, como o boicote, né? Nesse caso, na verdade, tratava do boicote. O Lawlor, ele era dono de uma fábrica de chapéu, né? E como no início do século XX todo mundo usava chapéu, dá para imaginar que era uma indústria enorme nos Estados Unidos, né? E o Lawlor, ele teve lá uma disputa trabalhista sobre salários com os trabalhadores entraram em greve
e o sindicato estabeleceu um boicote, dizendo ou pedindo para que todos os trabalhadores da Federação Nacional de Trabalhadores não comprassem mais chapéus Lawlor, né? E que isso era, evidentemente, um prejuízo enorme, né? Os trabalhadores não compravam mais o chapéu do Lawlor. E o Lawlor disse, então, olha, esse tipo de boicote viola a liberdade de comércio, né? A cláusula do comércio da Constituição dos Estados Unidos. E a questão também foi para a Suprema Corte e, como vocês podem imaginar, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade, não é, da lei que autorizava o boicote. Outro caso interessante, 1918, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei contra o trabalho infantil, justamente em razão, não é, de toda a repercussão que a questão suscitava nos Estados Unidos. O Congresso aprovou uma lei contra o trabalho infantil e muito interessante, que não só proibiu o trabalho infantil, mas vejam, olha que coisa avançada, que proibia o comércio de produtos feitos por trabalho infantil, coisa que nós discutimos hoje, não é? Acabar com a cadeia do trabalho infantil. Já tinha uma lei do Congresso dos Estados Unidos estabelecendo isso lá na segunda década do século XX. Não é? Muita gente diz aqui, mas isso é muito radical, isso vai prejudicar a produção, o emprego, né? Só que os Estados Unidos, que não era nem um país socialista, né, já adotava isso no início, mas, né, infelizmente, o que aconteceu? Suprema Corte, inconstitucional, né? Era Lochner. Eu, às vezes, acho que o Supremo está vivendo uma era Lochner também, né? Adkins versus Children's Hospital. O Congresso dos Estados Unidos criou uma lei do salário mínimo para o Distrito de Colômbia, né? Não sei se vocês sabem, devem saber, claro. O Distrito de Colômbia, a capital, é como o Distrito Federal dos Estados Unidos. Na época ele não tinha, e na verdade até hoje não tem uma Assembleia Legislativa, então quem faz as leis para o Distrito Federal, para o Distrito de Colômbia, é o Congresso. E o Congresso fez uma lei, portanto uma lei federal, estabelecendo salário mínimo para quem trabalhava em Washington, D.C. O que aconteceu? Inconstitucional também a lei do salário mínimo. Né? Então vejam que essa Suprema Corte conservadora e ativista, né, ativista porque estava declarando a inconstitucionalidade, com base em doutrinas econômicas, retardou o desenvolvimento do direito do trabalho nesse período que vai até a década de 30 nos Estados Unidos. Né? Então, em resumo aqui, declarou inconstitucionais leis que limitavam a jornada, assegurava o direito de livre associação, o exercício da greve do boicote, proibia o trabalho infantil, regulava o salário mínimo. Bom, mas aí, né, vem 1929 e a quebra da Bolsa de Nova York. Isso vai mudar completamente a história do direito do trabalho nos Estados Unidos. E eu escolhi essa foto aqui para ilustrar esse segundo período, né, que era Roosevelt. Essa foto sempre me intrigou muito. Eu achava, todo mundo já deve ter visto, né, essa foto. Eu achava que essa foto era fake, né, que eles colocaram ali um fundo fotográfico, mas eu assisti um documentário, né, sempre muito intrigado com essa foto. Eu descobri que tem um documentário sobre como foi feita a foto e não é falso, né? Peritos já examinaram a foto e ela foi feita assim mesmo. É claro que eles não faziam isso toda hora, né? Eles não iam ficar almoçando pendurado ali, como, né, alguns estão com uma marmita, lendo jornal. Essa foto, ela é uma foto promocional do Rockefeller Center. Né? Esse é o edifício do Rockefeller Center. O Rockefeller, que eu mostrei a foto lá atrás, né, o barão do petróleo, e quando estava construindo o edifício do Rockefeller Center, ele fez uma foto para divulgar, né, o prédio, divulgar a estrutura que seria inaugurada em breve. Esse era o último andar, o último lance. E algum fotógrafo teve essa ideia, né, pediu para os trabalhadores, eles estavam acostumados a fazer isso, e eles fizeram. Né, e dá para saber que é verdade porque tem fotos dos fotógrafos tirando a foto. E os fotógrafos também se equilibravam nesses vergalhões, né, a 60 andares. E lembrem que os equipamentos fotográficos na época eram verdadeiras caixas pesadas. Né? E é muito interessante, quem fez a foto foi o Charles Ebbets, que era um fotógrafo importante da época. Mas por que essa foto é interessante também? Não é? Estamos aqui na Grande Depressão, 1932, a fotografia. As pessoas trabalhavam por qualquer ninharia e se sujeitavam a qualquer condição de trabalho. As pessoas estavam passando fome. Um em cada 4 americanos estava desempregado na Grande Depressão. Eles conseguiram, inclusive, nesse documentário, descobrir a identidade de alguns desses trabalhadores e eles eram imigrantes irlandeses. Veja que interessante, né? A questão da imigração e trabalho. Mas o que chama a atenção aqui, né, a situação, isso ilustra também a situação precária da classe trabalhadora nos Estados Unidos em razão da era Lochner. Segundo esse documentário,
O documentário chama-se Men at Lunch, né? Homens almoçando, está disponível no YouTube, é bem fácil de achar. É de inclusive o cineasta é irlandês. Nesse documentário eles entrevistam lá um especialista em relações de trabalho e ele conta o seguinte: nessa época em Nova York, a cada andar que era construído, um trabalhador morria em queda. A média era, para cada andar construído, uma morte por acidente de trabalho. Por isso que essa foto é muito emblemática também, né? Ela não é fake, né? Tanta coisa fake, mas essa foto não é. Essa é uma outra foto que eu gosto muito, né? Ela não é uma foto tão conhecida aqui no Brasil, mas é uma foto que todos os americanos conhecem. É uma foto que é reproduzida em livros escolares, ela está na Biblioteca do Congresso, chama-se A Mãe Imigrante, né? E é uma trabalhadora cujo marido morreu, morava na Costa Leste, ela ficou com 6 filhos, aí dá para ver 3, tem um ali no colo dela, e ela virou trabalhadora rural. Ela está numa propriedade catando ervilhas na Califórnia, né? Evidentemente que não havia qualquer proteção trabalhista, muito menos para os trabalhadores rurais. Bom, só uma breve retrospectiva histórica sobre esse momento, que é importante, né? Porque vai coincidir com o advento da legislação trabalhista aqui também no Brasil. O presidente era o republicano, Herbert Hoover. Ele foi eleito um pouco antes do crash da Bolsa, né? Que foi em outubro de 29. E ele deu uma resposta liberal para o problema da Grande Depressão. Ele falou, olha, isso é comum do capitalismo, né? De quando em quando essas crises, e é bom deixar o barco correr, que os fracos que não conseguem competir vão ser substituídos por outros mais eficientes. Mas como vocês sabem, isso não resolveu, né? Só aprofundou a depressão, e o resultado foi que o seu opositor, Franklin Delano Roosevelt, foi eleito em 1933. O Roosevelt vem então com uma agenda econômica que ficou conhecida como New Deal, não é? De política keynesiana, de fortalecimento do Estado regulador, maior intervenção do Estado na economia, e um dos pilares do New Deal era fortalecimento da ordem sindical e federalização da legislação trabalhista. Aqui, federalização não significa que os estados deixariam de legislar, né? Significa que a União finalmente teria uma legislação mais ordenada sobre o direito do trabalho. E eu trouxe essa foto aqui, né, muito curiosa, que mostra o Vargas e o Roosevelt, né? Evidentemente que não estou fazendo nenhuma comparação aqui política, porque, claro, Vargas, não é? Embora tenha sido, ele se transformou num ditador, não há dúvida quanto a isso, né? Flertou com o fascismo, não há dúvida quanto a isso, tinha uma ideologia corporativista, mas é sintomático, não é? Porque a questão trabalhista na década de 30, ela não era um problema apenas no Brasil, era um problema no mundo todo, não é? Especialmente quem ainda estava num processo de retardamento da legislação. E o Roosevelt, que aliás, tal como o Vargas ficou muito tempo no poder, até 45, né? Ele foi eleito e reeleito por 4 vezes, né? Ele foi eleito 4 vezes, só que ele faleceu no último mandato, né? Então ele ficou de 33 até 45. Ele foi eleito, claro, diferentemente do Vargas. O que, aliás, né, legitimou a política trabalhista que ele veio a desenvolver, ao contrário aqui do Vargas, né? Mas eu assinalo isso também porque durante a reforma trabalhista nós ouvimos muito aquela ladainha, né? A legislação trabalhista é antiquada, é da era Vargas, né? Só que a legislação trabalhista dos Estados Unidos, ela é da era Roosevelt, que é do mesmo período, não é? Claro, assim como aconteceu com a CLT, que foi sendo atualizada, ela também sofreu atualizações, não é? Mas nós vamos perceber que a legislação em si, e por isso que eu, né, até escrevi um artigo sobre esse ponto, dizendo que é preciso muito cuidado em dizer que a legislação trabalhista é fascista, porque foi oriunda no Estado Novo, né? Ela tem elementos corporativistas, não há dúvida, mas a ideologia corporativista, vejam bem, ela não é uma ideologia que foi criada no fascismo. A ideologia corporativista, ela foi criada, já havia traços dela lá na encíclica Rerum Novarum, no século XIX, né? E não apenas a Itália fascista a adotou. Outros estados que eram democráticos, como a França, a Nova Zelândia, também tinham instituições corporativas no seu direito do trabalho. E mesmo, veja, nós vamos ver, mesmo nos Estados Unidos, há traços de corporativismo na legislação sindical. Vocês sabem, não é? Eu vou assinalar mais adiante, que os Estados Unidos também seguem o sistema de unicidade sindical, não é? Só que lá há mais autonomia para os trabalhadores determinarem qual é o sindicato representativo da categoria, embora o Estado tenha um papel aí nesse processo. Bom,
Então, o Roosevelt ele assume, né, com essa política de desenvolver uma legislação trabalhista, e ele já, nessa importante lei do New Deal, que é o National Recovery Act, ele já assegura ali o direito dos trabalhadores de se organizarem e negociarem coletivamente, direito de negociação coletiva, através de representantes por eles mesmos escolhidos, né, e livre de interferência ou restrição ou coerção dos empregadores. Mas o que aconteceu? Inconstitucional. Né? Era a mesma corte Lochner. Né? Esses juízes não morriam nunca, né, lá da era Lochner. Eles eram conhecidos como os 9 velhos. E aí o que aconteceu? Né? Quando aconteceu bom, isso aqui eu já falei um pouco, né? Sobre a unicidade sindical, os Estados Unidos não assinam a Convenção 87, enfim. Quando a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dessa lei, o Roosevelt ele ficou furioso, né? Mas ele ficou porque não era a primeira, ele tinha outras leis que faziam intervenções no sistema agrícola, financiamento público, e a Suprema Corte, uma após outra, começou a declarar inconstitucionais. Aí, o que aconteceu? Ele foi reeleito em novembro de 36 com uma votação estrondosa e maciça. Né? E aí ele falou, agora eu vou me vingar. Aguarde. Né? E aí ele apresentou, o que vocês conhecem, muito famoso na história da Suprema Corte, o plano de empacotamento da Corte, né? O Court Packing Plan. Ele fez o seguinte, vou apresentar ao Congresso um projeto de reforma da composição da Suprema Corte. Mas aí ele foi muito hábil pelo seguinte, diferentemente do que acontece no nosso direito constitucional, a Constituição americana, lá da Filadélfia, ela não estabelece o número de juízes da Suprema Corte. Isso é relegado à lei ordinária. Não é? Tanto que se vocês estudarem a história da Suprema Corte no século XIX, ela começou com 6 juízes, depois foi para 7, depois foi para 9, depois foi para 11, depois voltou para 9, e ali mais ou menos pela época da Guerra Civil, ela se estabilizou em 9, né? E ficou mais por força até da tradição do que da lei. Mas mexer nisso era mexer numa casa de marimbondo. Né? E o Roosevelt falou, não, eu vou apresentar um projeto que vai ser o seguinte, cada juiz que completar 70 anos, né, que esse juiz não morre, cada juiz que completar 70 anos, eu vou poder indicar um juiz a mais. Né? Mas ele calculou lá, isso significava que num curto espaço de tempo, ele poderia apresentar mais 6 juízes para a Suprema Corte. E, evidentemente, ele teria a maioria absoluta. Né? Só que o Congresso não aceitou bem esse projeto. Né? Aqui foi rejeitado, mas ele foi rejeitado um pouco mais na frente, lá em agosto de 37. Né? Só que os juízes lá sentiram o baque. Né? Falou, opa, coisa que ficou feia. E aí aconteceu, tá? Esse caso aqui. Tá? O caso da Elsie Parrish, que era uma camareira de hotel lá no estado de Washington. Não Washington DC, o estado de Washington fica lá na costa do Pacífico. A Elsie Parrish, ela trabalhava lá no estado de Washington, e lá, a doutora Regina, havia uma lei do salário mínimo da mulher. Não havia uma lei geral do salário mínimo. Mas até num aspecto conservador do legislador, né, disse, não, as mulheres, elas não têm o mesmo poder de negociação que os homens. Não é? Especialmente as viúvas, as solteiras, jovens que precisam trabalhar, o Estado tem que protegê-las. Né? E o Estado de Washington fez uma lei do salário mínimo para a mulher, que era diferente daquela primeira lei do salário mínimo que a Suprema Corte havia declarado inconstitucional. E a Elsie, quando ela saiu desse hotel, era o Hotel Cascade, cujo proprietário era a rede West Coast Hotel, ela decidiu procurar um advogado trabalhista, que existe nos Estados Unidos também, né? E ela ajuizou uma ação contra o hotel, dizendo, olha, eu saí de lá, eles me pagaram $17 de saldo de salários, mas pelas minhas contas, de acordo com o salário mínimo estadual, eu teria direito a receber $217, né? Que, corrigindo, era um valor bem razoável. Isso foi em 1935, né, a ação. Bom, contra todas as possibilidades, ela ganhou o processo lá na Justiça Estadual do Estado de Washington, e o hotel, né, evidentemente que ele não estava preocupado só com aqueles $217. Ele sabia que se fosse condenado, haveria uma enxurrada de ações e ia criar um passivo trabalhista, como se diz. Contratou lá um dos melhores advogados de Washington e levou a decisão para a Suprema Corte. O
curioso que, vejam, 5 meses antes, a Suprema Corte tinha julgado um caso muito semelhante, que era uma lei estadual de Nova York, que também estabelecia salário mínimo para mulheres e crianças. Né? E uma trabalhadora de uma lavanderia ajuizou uma ação pedindo a diferença, mas a Suprema Corte, seguindo o precedente Adkins, disse não, é inconstitucional. Isso foi 5 meses antes. Bom, mas quando chegou lá, o processo, o Roosevelt foi eleito, vejam que coincidência, ele foi eleito em novembro, né? O processo foi para pauta, para sustentação oral em dezembro de 36, e o Roosevelt apresentou o plano de empacotamento em janeiro, fevereiro de 37, e o processo foi julgado em março de 37. E aí o que aconteceu? Mudou a jurisprudência. 5-4 em favor da trabalhadora. Né? Então esse foi, como dizem os americanos, o turning point da jurisprudência. Porque um juiz, né, que votava em sentido contrário mudou de ideia. Era esse juiz aqui, né, o Justice Owen Roberts, e esse voto dele entrou para o folclore da Suprema Corte como The Switching Time That Saved in 9. Né? A mudança oportuna que salvou 9. Na verdade, o Owen ele tinha sido indicado pelo Roosevelt, né? Foi a única indicação que ele tinha conseguido fazer. Mas o Roosevelt não prestou muita atenção, né? E o Owen se aliou aos conservadores, assim que... Aliás, isso às vezes acontece aqui no Brasil também, né? Não é raro acontecer, né? O Justice Owen, ele passou a votar contra as medidas do Roosevelt, né? Mas talvez, depois que ele viu o que estava acontecendo ali politicamente, ele mudou de lado, né? Ele mudou, salvou a pele de toda a Suprema Corte, né? Porque em agosto o Congresso rejeitou o plano de empacotamento da Corte. Rejeitou, e aí todas as ações trabalhistas que começaram a chegar à Suprema Corte começaram a ser julgadas favoravelmente aos trabalhadores. Né? Então vou citar aqui algumas delas. A National Labor Relations Board contra uma siderúrgica em 37, que questionava a constitucionalidade de toda a legislação sindical que o Roosevelt aprovava, livre negociação, impossibilidade do empregador intervir no direito de filiação sindical, enfim, foi questionado, mesmo mudou, né, decisão favorável a, como se diz hoje, né, deferência ao legislador. Esse caso também é muito importante porque, como vocês sabem, o Roosevelt ele criou a Seguridade Social nos Estados Unidos. Né? Então ele havia aprovado a Social Security Act, e muitos temiam que a Suprema Corte declararia a inconstitucionalidade da Social Security Act, mas isso não aconteceu. Né? Não aconteceu porque a lei foi julgada constitucional. Eu vou pular aqui, depois eu posso mandar esse material. E aqui tem um caso muito interessante dessa era, que mostra também a questão racial nos Estados Unidos, né? Que nós vamos ver lá, depois, nos anos 60, vai ser um objeto, e até hoje, né, é um objeto de grande questão no direito do trabalho dos Estados Unidos, o problema da igualdade racial no trabalho. Veja que curioso esse caso, que foi para a Suprema Corte. Né? Então vejam como a Suprema Corte tem uma jurisdição trabalhista recorrente, né? Embora se diga lá que não há justiça do trabalho, que não há ações trabalhistas. Esse caso foi o seguinte, em razão de políticas segregacionistas e de hábitos segregacionistas, muitas empresas, embora instaladas em áreas onde havia grande população negra, não contratavam trabalhadores negros para trabalhar. Né? E os consumidores e os próprios trabalhadores e lideranças começaram a fazer campanhas contra essas empresas. Né? Vocês podem ver ali, não compre, né? Não compre onde você não pode trabalhar, era o mote da campanha. Fique longe de empresas onde você não vê trabalhadores negros. Aliás, esse tema também é bem contemporâneo aqui no Brasil. Nós estamos falando aí de empresas que espontaneamente contratam negros para dar uma maior representatividade no seu ambiente de trabalho. Isso também já estava lá nos Estados Unidos. E essa empresa ela entrou com uma ação que foi parar na Suprema Corte dizendo o seguinte, olha, essa ação ela está afugentando os nossos consumidores, né? Portanto ela viola
nosso direito de comércio, direito de propriedade, mas a Suprema Corte, inclusive muito interessante, com base na primeira emenda, que assegura a liberdade de expressão, disse não, é natural, inerente à liberdade de expressão, esse tipo de protesto, e isso foi considerado também constitucional. Aqui também gostaria de lembrar, já estou caminhando para o fim, um tema que é muito importante aqui no Brasil e que foi divulgado também de forma distorcida, que é a possibilidade de contribuição sindical, de desconto nos salários dos trabalhadores para financiamento dos sindicatos. Nos Estados Unidos existe um sistema chamado Agency Fee, que é a nossa taxa assistencial. Como é que funciona isso? Muito semelhante ao que ocorre aqui. Não é, evidentemente, o antigo imposto sindical instituído por lei. Mas a lei americana, ela permite que, mediante decisão da Assembleia dos Trabalhadores, seja fixada uma contribuição e essa contribuição possa ser descontada em folha. Né? Isso está na legislação sindical do New Deal, lá do Roosevelt. Bom, os empregadores várias vezes tentaram declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo e a Suprema Corte, de forma reiterada, como vocês podem ver aqui, vinha, né, mantendo a constitucionalidade dessa norma. Porém, né, eu queria salientar isso, porque é um tema importante. No ano passado, né, houve uma decisão na Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Mark Janus versus American Federation of States, em que, por 5-4, reverteu-se um dos precedentes, daqueles que eu mostrei, proibindo a taxa assistencial, atenção, apenas para o servidor público, mas não para as empresas privadas. Então, vejam bem, no sistema americano, do New Deal, do Roosevelt, permanece a possibilidade de que os trabalhadores de empresas privadas, mediante a Assembleia, aprovem desconto assistencial a ser debitado diretamente do salário pelo empregador e para repassar. Aliás, esse é um traço corporativo que também tem lá na legislação do Roosevelt. Só que o que aconteceu? Esse precedente de 77, Abbott versus Detroit Board of Education, né, o Conselho de Educação de Detroit, havia sido questionado o seguinte: olha, esse problema da contribuição sindical para sindicatos de servidores públicos deve ser tratado de forma diferente. Por quê? Porque quando o sindicato negocia aumento com a municipalidade, e é bom lembrar que nos Estados Unidos há negociação coletiva, não é? Contrariamente do que ocorre aqui, há negociação coletiva desses sindicatos, de servidores com a administração pública, inclusive para aumentar salário. Quando há esse tipo de negociação, no caso de aumento, há um impacto no orçamento público, não é? Aumenta o orçamento. E isso interessa não apenas aos trabalhadores, mas aos cidadãos, porque é uma questão de orçamento. Você vai gastar mais ou menos com a educação, com o salário dos professores, por exemplo. Então isso afeta também não só o trabalhador enquanto empregado da municipalidade, mas enquanto cidadão. Tá? E ao fazer com que ele seja obrigado a contribuir, você está forçando o discurso, né? Você está obrigando ele a seguir um determinado discurso político. Então, segundo essa teoria, em razão da primeira emenda, não seria possível a contribuição sindical para servidor. Mas vejam, em 77, a Suprema Corte disse não. É constitucional, inclusive, para o servidor público. Ano passado, mudou. Não é? Vocês sabem que atualmente a Suprema Corte dos Estados Unidos tem uma maioria de 5-4 de ministros indicados por presidentes do Partido Republicano. E reverteu-se, né, o overruling daquele precedente. Atualmente não é possível cobrar desconto assistencial do servidor público. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando foi julgada a ADI, da contribuição sindical no Brasil, a ADI foi julgada 2 ou 3 dias depois da decisão da Suprema Corte. Né? E o ministro Luiz Fux, ele pegou lá e falou, não, a Suprema Corte, inclusive, acabou de decidir, está aqui, acabou de decidir que é inconstitucional agora. E só falou isso. Né? Só que, na verdade, é inconstitucional só do servidor público. E aqui foi declarada a constitucionalidade, no caso, do fim da contribuição para todos. Então, eu acho interessante a gente estudar direito comparado, né? Primeiro para ver que as coisas não são tão diferentes assim entre Brasil e Estados Unidos. Mas também é preciso muito cuidado, não é? Porque há um professor de direito comparado, com quem eu aprendi a estudar direito comparado, chamado John Merriman, professor da Universidade de Stanford, já falecido.
Ele dizia o seguinte, comparar sistemas jurídicos pode ser muito enganoso. Né? Às vezes, perguntar se é melhor um sistema ou outro é a mesma coisa do que perguntar qual é a melhor língua, francês ou inglês. Ele diz, não, o francês é melhor para os franceses e o inglês é melhor para os ingleses. Assim também são os sistemas jurídicos. Né? Então, essas comparações, elas são muito enganosas, como eu disse, porque nós temos sistemas muito diferentes. Né? Um país de civil law, outro país de common law. O próprio poder judiciário, ele é muito diferente. Mas isso não significa, não é, que em um momento ou outro, o poder judiciário terá que intervir. E se nós observarmos a história da Suprema Corte, não é? E aliás, basta acompanhar a pauta da Suprema Corte hoje em dia. Todo ano a Suprema Corte julga 2, 3, 4, 5 casos importantes em questões trabalhistas como esse. Não é? Então, nós somos diferentes, sim, mas negar que haja judicialização das relações de trabalho nos Estados Unidos é um absurdo. Não é? Aliás, eu fico pensando, quando eu ouço isso, né, que lá não tem despesas trabalhistas. Eu já fui várias vezes aos Estados Unidos e eu vejo aqueles escritórios gigantescos, não é? Milionários, e que tem, às vezes, departamentos de direito do trabalho. Então eu fico pensando assim, como será que esses advogados ganham tanto dinheiro, não é? Se não tem ações trabalhistas nos Estados Unidos, se não existe direito do trabalho, não é? Mas tem verdadeiras firmas especializadas em direito do trabalho, especialmente porque, como eu disse, há direito de trabalho estadual em cada unidade da federação. E mais, vejam, nos Estados Unidos, os próprios condados podem estabelecer certas normas trabalhistas, como normas de segurança e até mesmo salário mínimo, lá salário mínimo municipal. Né? Então, é claro que o sistema americano, não há dúvida, ele é um pouco mais flexível que o brasileiro, porque ele dá maior poder de barganha aos sindicatos. Lá, de fato, existe, né, o negociado sobre o legislado, que, em princípio, vejo, eu não me oponho. Não acho que seja um sistema ruim, mas desde que bem elaborado. Né? Como é que você vai fazer negociado sobre o legislado no Brasil com os sindicatos destruídos e pulverizados? Nos Estados Unidos funciona, não é? Porque os sindicatos são organizados em federação, eles recolhem muita contribuição. Então, é claro que se nós vamos nos inspirar no modelo americano, nós temos que trazer também as coisas boas do modelo americano, não é? E que são caras para os empresários, como, por exemplo, um sistema mais adequado de class actions. Né? As class actions, elas são muito eficientes nos Estados Unidos e movem milhões de dólares, não é verdade? Outra coisa, ninguém fala nisso, né? Mas e o dano moral? Eu não lembro se eu citei isso naquela última vez que eu estive aqui, né? Eu fico vendo que há muita reclamação contra a indústria do dano moral, não é? Que a Justiça do Trabalho estaria inviabilizando algumas empresas. E eu, particularmente, eu acho as condenações de danos morais na Justiça do Trabalho muito baixas. Muito baixas. Elas são muito baixas, se comparado aos Estados Unidos. Né? Nesse livro, até vou fazer uma propaganda aqui, né? Vou sortear depois no final, para quem aguentar ficar até o fim. Eu escrevi um artigo, né, que foi publicado no Jota, está nessa coletânea. Quando começou esse discurso, eu falei, eu vou fazer o seguinte, vou achar um caso, né, vou escarafunchar a internet aqui, e vou achar um caso de um dano moral trabalhista no Brasil, de uma situação de fato idêntica que tem acontecido nos Estados Unidos. E vou ver qual foi a diferença. E eu achei um caso muito curioso, muito idêntico ao que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui a decisão foi do TRT da 4ª região. O caso foi o seguinte, um gerente, me perdoem a palavra, mas idiota, ele teve a seguinte ideia de uma empresa de valores. Ele queria saber se os empregados estavam bem treinados para a hipótese de um assalto. E ele resolveu, é isso mesmo que você deve estar imaginando, simular um assalto na empresa. Né? Tem o número do processo aqui, se alguém duvidar. Né? Simulou um assalto, mas ele simulou com uma tal realidade, ele contratou mascarados com fuzis, estavam sem munição, né? E eles entraram aos berros na empresa para ver o que os trabalhadores fariam, porque tem um procedimento de segurança. Né? Evidentemente que uma senhora lá entrou em colapso, nervoso, né? Desmaiou, e quando terminou, é aquela empresa pró-seguro, né? O processo não está em sigilo. Quando ela saiu do emprego, ela entrou com uma ação trabalhista de indenização por danos morais na 4ª região. Qual foi o valor da condenação? Na Justiça do Trabalho é tudo 5 mil, né? É até fácil de adivinhar. 5 mil reais.
R$ 5.000. Bom, como idiotas existem em todo mundo, né, teve algum imbecil que teve a mesma ideia na Califórnia, né, um estado tão progressista, e ele também, né, era uma empresa que fazia pagamentos numerário, e ele resolveu também testar se a funcionária estava treinada, né, diante da hipótese do assalto. Só que a coisa lá não foi tão traumática, ele simplesmente contratou alguém que chegou com uma máscara de mergulho e falou, isso é um assalto, só isso, né, não estava armado, nada. A senhora também, né, ficou muito abalada, entrou com uma ação na Justiça Estadual da Califórnia, pedindo danos morais. Qual foi a condenação? R$ 1 milhão, $200 mil. É o mesmo fato. Danos morais. Eu sei que a economia americana comporta, né, indenizações maiores, não sou ingênuo, mas vamos e venhamos, há uma certa, mesmo assim, né, há uma certa desproporção. Talvez o valor lá seja um pouco alto, mas o nosso é muito baixo. Né? Eu vejo as condenações por perda de dedos aqui no Brasil, né, estão baixíssimas, estão muito mais baixas do que, desculpe se estou fazendo essa crítica, né, à Justiça do Trabalho, eu também sou, né, do Ministério do Trabalho, também integro o sistema de relações de trabalho, mas eu acho que as indenizações são muito baixas e ainda assim se reclama de uma suposta indústria do dano moral. Né? Mas eu pergunto, e cadê o dano moral no custo Estados Unidos? Né? Há o custo Brasil e o custo Estados Unidos. Então existe o custo Estados Unidos também. As leis, vejam que interessante, as leis trabalhistas mais progressistas dos Estados Unidos são as leis estaduais da Califórnia, que é o motor da economia americana. Tá? E tem as leis trabalhistas mais protetivas dos trabalhadores. Então, eu acho que precisamos refletir, não é, e divulgar esses dados, especialmente nesse momento, né, em que a importância da Justiça do Trabalho e a importância do Ministério Público do Trabalho estão sendo colocados em xeque. Obrigado. Queria agradecer ao professor. E, professor, parece ter um... Queria fazer um sorteio de um... Eu já vou fazer uma propaganda aqui, posso? Eu e o meu colega do Ministério Público do Trabalho do Rio, o professor Rodrigo Carelli, que é professor, né, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, durante o debate da reforma trabalhista, nós escrevemos vários artigos para, vamos dizer assim, desmistificar, não é, essas notícias que circulavam por aí. Esses artigos, eles foram publicados no site J, aliás, fazendo outra propaganda aqui, né? Tem uma coluna lá que sai toda semana. Nós decidimos, então, reunir essas crônicas, essas críticas nesse livro. Né? Eu esclareço que não é um livro dogmático, né? Especialmente porque nós não escrevemos isso para os operadores de direito. Nós escrevemos esses artigos para o debate público, né? Para o operador de direito, mas também para as pessoas comuns. Escrevemos numa linguagem mais simples, explicando, não é, por exemplo, esses mitos de que só há justiça do trabalho no Brasil, ou de que há muitas ações trabalhistas, ou de que não há justiça do trabalho nos Estados Unidos. Enfim, foi um trabalho de intervenção na arena pública, e esse trabalho foi reunido nesse pequeno livro, que teve lançamento agora em dezembro. Né? Então, não é um livro para estudar o direito processual, as novas regras da reforma trabalhista, mas é um livro interessante quando nós somos chamados, né, a debater a reforma trabalhista, que tem muitos dados que podem ser levantados. Eu, infelizmente, estou com muito poucos exemplares, só pude trazer esse aqui, então vou fazer um sorteio, eu não sei como é que é o critério, se fala o número... Então eu vou escolher, eu vou fazer o seguinte, vamos ver se alguém nasceu no mesmo dia do meu filho, no mês de junho. Tem gente de junho aí? Ele nasceu dia 22, quem nasceu mais perto do dia 22? 23, então você ganhou o livro. 23. Não, aqui não... Presunção de boa-fé. Faz assim, ó, fazendo. Bom, então também, aproveitando aqui, né, eu tenho escrito muito sobre direito comparado, não apenas sobre direito do trabalho, muito sobre o sistema jurídico brasileiro, americano, nessa minha coluna que está aqui. Se alguém não conhece, eu fico aqui, é só procurar lá no site pelo meu nome.
E também, se alguém quiser alguma cópia dessas decisões da Suprema Corte que eu mencionei, pode mandar o e-mail, está aí, ou também pode me procurar no LinkedIn, que é a única rede social que eu atuo. Tá bom? Fico à disposição, se houver alguma pergunta ou alguma questão, estou aqui. Obrigado. Para concluir as atividades desse primeiro dia, nós teremos a apresentação da excelentíssima doutora desembargadora do TRT5, Léa Reis Nunes. A doutora Léa, na condição de vice-ouvidora, vai tratar sobre assuntos relacionados à atividade da ouvidoria do TRT. Doutora, por favor.